Olá, mulheres abençoadas. Evelyn Maciel aqui. Vamos dar continuidade ao livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Chegamos à parte 2 do capítulo 8. A graça é dada aos humildes. Simão Pedro não podia mais se gabar de ser grande. Ele havia perdido a sua confiança natural e viu claramente a futilidade da sua força de vontade. Ele havia sido humilhado e, por isso, agora era o candidato perfeito para a graça de Deus. Deus dá a sua graça aos humildes. A humildade é um pré-requisito. Aquela foi uma lição forjada na consciência de Pedro, como ele escreveu em sua epístola: Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Pedro havia sido abalado a ponto de chegar à beira da desistência. Sabemos disso pela mensagem que o anjo do Senhor deu a Maria Madalena no túmulo. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Marcos 16, verso 7. O anjo precisou mencionar o nome de Pedro. Ele estava a ponto de naufragar na fé, mas Deus ainda tinha estabelecido um fundamento nele. Ele não seria removido pelo abalo, mas fortalecido. Jesus não apenas perdoou Pedro, como também o restaurou. Aquele que havia sido abalado agora estava pronto para se tornar uma das figuras centrais da igreja. Ele corajosamente proclamou a ressurreição de Cristo exatamente diante daqueles que eram responsáveis pela sua crucificação. Ele enfrentou o conselho, não uma serva, com grande autoridade e ousadia ao comparecer perante eles. A história relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, depois de muitos anos de fiel serviço. Ele insistiu que não era digno de morrer do mesmo modo que o seu Senhor havia morrido. Então, eles o penduraram de cabeça para baixo. Ele já não tinha mais medo. Ele era uma pedra construída sobre o fundamento sólido da rocha. As provações desta vida trarão à luz o que está em seu coração, quer você esteja ofendido com Deus ou com os outros. Os testes fazem com que você fique amargo com Deus e com seus irmãos, ou então que você se torne mais forte. Se você passar no teste, suas raízes se aprofundarão mais ainda, estabilizando você e o seu futuro. Se você fracassar, ficará ofendido, o que pode levá-lo a ser contaminado pela amargura. Senhor, eu te servi, então por quê? Quando eu era pastor, um impetuoso jovem de 14 anos, que era muito respeitado por seus amigos e líderes, estava no grupo jovem. Ele era um bom aluno e um atleta de talento. Zeloso pelas coisas de Deus, o jovem servia fielmente e era voluntário para todos os projetos. Ele fez uma viagem missionária conosco, testemunhando a quase todos que encontrava. A certa altura da sua vida, ele passava 4 horas diárias em oração. Ele ouvia muitas coisas do Senhor e as compartilhava com os outros. O que ele compartilhava era sempre uma bênção. Ele reconhecia o seu chamado para o ministério e queria ser pastor antes dos 20 anos. Ele parecia ser uma rocha inabalável. Eu amava aquele jovem, reconhecia o chamado de Deus para a sua vida e investia o meu tempo nele. Eu só tinha uma preocupação. Ele parecia ter confiança demais em si mesmo. Eu queria dizer algo a ele, mas não tinha liberdade para fazer isso. Eu sabia que uma mudança aconteceria. Ele passou por algumas tempestades difíceis, mas ainda assim permaneceu firme. Às vezes, eu questionava o meu discernimento enquanto o via passar por graves provações. Alguns anos se passaram. Ele se mudou, eu comecei a viajar em tempo integral, mas mantinha contato com ele. Sabia que passaria por um processo de quebrantamento. Isso precisaria acontecer, e embora eu não tivesse ideia de como seria, percebi que era necessário para que ele cumprisse o seu destino. Seria um processo semelhante ao peneiramento que aconteceu com Simão Pedro. Quando esse jovem tinha 18 anos, seu pai contraiu um câncer incurável. Ele e sua mãe jejuaram e oraram.
crendo que seu pai seria curado. Outras pessoas se uniram a eles. Apenas alguns meses antes, seu pai havia entregado sua vida ao senhorio de Jesus. O estado de seu pai piorou. Eu estava ministrando em outra cidade no Alabama quando minha esposa me telefonou, encorajando-me a ligar para o jovem. Falei com ele e pude ver que ele precisava de alguém que o encorajasse. Dirigi durante toda aquela noite depois do meu último culto, chegando à sua casa às 4 da manhã. O estado de seu pai estava tão grave que os médicos haviam lhe dado apenas alguns dias de vida. Ele não podia sequer se comunicar. O jovem estava confiante de que seu pai se levantaria curado. Ministrei à família e parti várias horas depois. Na manhã seguinte, recebemos um telefonema dizendo que as coisas haviam mudado para pior. Lisa e eu oramos imediatamente. Quando fizemos isso, Deus deu à minha esposa uma visão de Jesus de pé ao lado da cama daquele homem, pronto para levá-lo para casa. 30 minutos depois, o jovem telefonou e nos disse que seu pai havia falecido. Ele parecia ser o mesmo jovem forte, mas aquele era apenas o começo. Naquela noite, ele ligou para alguns de seus amigos mais chegados para dizer que seu pai havia morrido. Quando eles atenderam o telefone, estavam chorando. Ele se perguntou como eles já sabiam da notícia, mas eles não sabiam. Eles estavam chorando, porque um de seus melhores amigos havia acabado de falecer em um acidente. Em um dia, ele havia perdido seu pai e um amigo muito querido. O abalo havia começado. Ele ficou confuso, frustrado e chocado. A presença de Deus parecia tê-lo abandonado. Um mês depois, dirigindo para casa, o jovem se deparou com um acidente que havia acabado de ocorrer. Ele possuía treinamento médico em emergências e parou. Todas as pessoas em ambos os carros eram amigos próximos dele. 2 morreram em seus braços, enquanto ele tentava ajudá-los. Meu jovem amigo havia chegado a seu limite. Ele passou 3 horas na floresta orando e clamando a Deus. Onde está você? Você disse que seria o meu consolador e eu não tenho nenhum consolo. Parecia que Deus havia lhe virado as costas, mas aquela, de fato, era a primeira vez que a sua própria força havia faltado. Ele ficou zangado com Deus. Por que ele havia permitido aquilo? Ele não estava zangado com o seu pastor, com a sua família ou comigo. A sua ofensa era com Deus. Ele ficou consumido pela frustração. Deus havia falhado com ele nesta hora de grande necessidade. Senhor, eu te servi, eu deixei muitas coisas para te seguir, ele orou. Agora tu me abandonastes. Ele acreditava que Deus lhe devia algo, pois havia aberto mão de muitas coisas para servi-lo. Muitas pessoas passaram por dores e decepções piores que essas, enquanto outras passaram por provações menos extremas. Muitas ficaram ofendidas com o Senhor. Elas acreditam que ele deveria levar em consideração tudo o que fizeram por ele. Elas estão servindo a Deus pelos motivos errados. Não devemos servir ao Senhor pelo que ele pode fazer, mas sim por quem ele é e pelo que ele já fez por nós. Aqueles que se ofendem não entendem plenamente que grande dívida ele já pagou para que elas sejam livres. Elas se esqueceram de que tipo de morte elas foram libertas. Elas veem com olhos naturais em vez de verem com olhos eternos. Aquele jovem parou de ir à igreja e começou a andar com a turma errada, a frequentar bares e festas. Em sua frustração, ele não queria ter nada a ver com as coisas do Senhor. Ele queria evitar qualquer contato com Deus. Ele não conseguiu manter esse estilo de vida por mais de 2 semanas, pois seu coração estava profundamente convencido do pecado. Mas ele ainda se recusou a se aproximar do Senhor por 6 meses. Até então, os céus pareciam ser de bronze. A presença do Senhor parecia não estar em nenhum lugar onde pudesse ser encontrado. Mais de um ano se passou. Através de vários incidentes, ele viu que Deus ainda estava em operação na sua vida. Ele se aproximou de Deus, mas agora de maneira diferente. Ele veio em humildade.
Depois que esse tempo de prova terminou, o Senhor mostrou a ele como jamais o havia abandonado. Quando a sua caminhada espiritual foi restaurada, ele aprendeu a colocar a sua confiança na graça de Deus e não na sua própria força. Eu me mantinha em contato com ele. Um ano e meio mais tarde, ele me contou coisas que havia visto em si mesmo que nunca soube que existiam. Abre aspas. Eu era um homem sem caráter e sem profundidade em meus relacionamentos. Fui criado por meu pai para ser forte por fora. Um homem que venceu por esforço próprio. Eu jamais poderia crescer do modo como Deus queria. Sou grato pelo Senhor não ter me deixado naquele estado. Mas o que feriu meu coração não foi andar pelos bares bebendo. Foi o fato de ter virado as costas para o Espírito Santo. Eu o amo tanto. Minha comunhão com ele nunca foi tão doce quanto é agora. Fecha aspas. Sua vida foi abalada de várias formas. Sua autoconfiança foi eliminada, mas aquele jovem tinha o fundamento que Simão Pedro tinha. Ele não podia ser retirado. Agora, em vez de edificar a sua vida e o seu ministério através do orgulho, ele os está construindo através da graça de Deus. As ofensas revelarão a fraqueza e os pontos frágeis de nossas vidas. Em geral, o ponto em que pensamos que somos fortes é a área da nossa fraqueza oculta. Ela permanecerá escondida até que uma poderosa tempestade arranque aquilo que a cobre. O apóstolo Paulo escreveu: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3, verso 3. Não podemos fazer nada que tenha valor eterno na nossa própria capacidade. É fácil dizer isto, mas ter esta verdade profundamente arraigada em nosso ser é outra coisa. Assim nós finalizamos a parte 2 do capítulo 8 e eu espero você no próximo. Que Deus te abençoe.